Abraçamos a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que possui essa rede, parceria com a Rede Amigo Espírita, com esse trabalho que a gente desenvolve há 8 anos, com os programas semanais. Então, nesse momento, nós vamos dar por início mais um estudo das cartas de Paulo. Hoje, com o tema Você tem fé? É o encontro de número 111, que nós vamos, então, iniciar com muita alegria no coração. Então, repetindo, eu pergunto a todos os nossos teleouvintes, web amigos, você tem fé? Pois bem, então nós estamos estudando Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, capítulo 14. Hoje nós vamos trabalhar 2 versículos, os 2 últimos deste tão importante capítulo que nos ajudou tanto no aprendizado sobre as leis da vida. Então eu vou fazer a leitura apenas dos 2 versículos que serão objetos da nossa reflexão de hoje. Paulo de Tarso diz assim à comunidade dos romanos e agora para cada um de nós. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Pecado representa transgressão da lei de Deus, que está inserida na própria consciência, conforme nos ensina a doutrina espírita. Numa resposta dada pelos espíritos a uma indagação que Allan Kardec realizou e que muitos de nós ainda temos levantado a questão. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então Paulo de Tarso pergunta: tu tem fé? Se tem, tenha em ti mesmo, diante de Deus. Deus, a imanência que está dentro de nós, é o Deus vivo. Aí ele diz que bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ele está falando da consciência, do entendimento, da percepção, do que está esculpido nesta intimidade. A lei manifesta. Mas a pergunta que chega para nós, nesse momento tão especial da nossa evolução, é se nós temos a fé. Você tem fé? Pois bem, primeiro nós vamos convidá-los para nos acompanhar numa reflexão desenvolvida por Allan Kardec. E para quem tem em mãos, nas prateleiras, nós convidamos a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19. E olha que legal. Porque este capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas.
Então nós vamos trabalhar a fé de uma forma em que Kardec nos esclareça realmente o que vem a ser a fé. Então eu convido vocês para juntos refletirmos sobre o que é, o que produz, o que não pode ser, o poder da fé. O que é fé, o que produz a fé, o que não pode ser fé e o poder da fé. Repetindo. Então, olha que importante para nós. Kardec vem dizer sobre o que é a fé. No item 2 do capítulo 19, ele diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Aí Kardec vai dizer que existem dois tipos de fé. Primeira, a fé robusta. O que é? O que vem a ser fé robusta? É a fé que dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Agora ele vai trazer a outra fé, que ele vai se referir à fé vacilante. Resultam na incerteza e hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em suma, duas fé, a robusta e a vacilante. Qual a tua fé, a robusta ou a sua fé vacilante? Então, repetindo, a fé robusta é que dá perseverança e energia. No caso, a vacilante resulta incerteza e hesitação. Agora Kardec vai dizer como é a fé. Ele aborda o seguinte, que existe uma outra acepção. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar que executem grandes coisas. Continuando como é. A fé sincera e verdadeira é, sempre, calma, faculta a paciência, que sabe esperar. Porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas,
tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda, frágil, e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Esse tópico é muito importante. Vamos resumi-lo para ficar bem claro. Então, entende-se a fé na confiança na realização de uma coisa: a certeza de atingir um determinado fim. E essa certeza propõe, então, uma certa lucidez, como afirma Kardec. Essa lucidez é como se observasse em pensamento a meta que quer ser atingida. Olha que legal. Então, aqueles que possuem essa fé, que operam em calma, em prudência, mas com uma antevisão do objetivo que há de ser alcançado, traz para o indivíduo segurança. Então ele realiza sabendo que vai chegar lá, sem hesitação e sem precipitação. São dois movimentos importantes. Então ela traz calma. Isso é muito importante. E a calma é sinal de força. Olha que interessante. A violência é que é sinal de fraqueza. Agora vamos trabalhar o que não é fé. O que não é. Explica Kardec que cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, existe um adágio que diz que toda arrogância será castigada um dia. Não que Deus castiga quem quer que seja, mas a presunção e a arrogância fecham portas. E as consequências vão trazer para o indivíduo essa ideia de castigo. Castigo, na verdade, é o sentimento de inibição, falência, inabilidade, impossibilidade, constrangimento, como queira. Então, a fé verdadeira, ela se arrima à humildade. E o que nós poderemos trazer aqui como conceito de humildade?
eu tenho uma admiração com o trabalho do filósofo Mário Sérgio Cortella. E em um dos seus estudos, ele diz assim: eu peço a vocês a vênia para trazer o Cortella. Um apresentador diz para ele que assistiu uma palestra em que o Cortella fala sobre humildade. Né? E aí ele pede para o Cortella trazer, como eu estou pedindo para o Cortella aqui a vênia, para trazer reflexões sobre a humildade. Aí o Cortella diz o seguinte: há uma dificuldade de, às vezes, as pessoas entenderem a diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, aquela que se dobra, aquela que se diminui. É diferente de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Portanto, humildade não é subserviência. Insisto, uma pessoa humilde é aquela que sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. Observemos bem que extraordinária afirmativa. E, nesta fala, o Cortella ainda lembra da figura de Paulo. Aí ele diz assim: não sei se sabem, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim, portanto, significa pequeno. Aliás, ele faz uma reverência à cidade de São Paulo. E aí, ele diz que os cristãos acreditam que no dia 25 de janeiro, que é o da fundação da cidade de São Paulo, que naquele dia um judeu chamado Saul se converteu à mensagem cristã. E para ele aprender a ser humilde em vez de ser arrogante e empinar o nariz, o nome dele de hebraico Saul, para Paulus, para ele aprender a ser pequeno. Pois bem, fica para nós esta reflexão. E aí ele diz mais. Olha que interessante. Ele fala sobre a importância da postura de Paulo posterior a esse momento célebre de ter encontrado com Jesus, ter investido na humildade e não na subserviência. Por isso, Paulo assumiu ideias da coragem. Olha que importante para nós. Aí ele diz assim: Paulo sabia que era pequeno, mas que podia crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela rebaixar outra pessoa. Por isso é que é preciso entender isto como força na vida. Essa é uma das coisas que devemos refletir como uma grande verdade. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. E quando usa na tua questão, ele fala para o apresentador, a frase
terreno fértil? A palavra humilde, ela vem de uma expressão latina que é humus, que significa, de um lado, terra fértil, de outro, adubo. É a lenda da expressão que vem na palavra humano também. Porque humildade significa, aí ele vai concluir, o solo sob nós. Isto é, nós estamos todos na mesma altura, como em termos de dignidade, em termos de importância e em termos de possibilidade. Por isso, alguém que quer ter a vida, que sendo curta, não seja pequena, precisa ter a humildade como sendo um dos seus valores. Essa humildade não é submissão, mas ela é a capacidade de saber que há muitos modos de ser humano. Eu sou um deles. E nesta hora, é claro, eu preciso saber que eu não sou o único modo de ser humano, que eu tenho importância, que como eu, no universo, mais nada. Mas eu não sou a única coisa do universo. Portanto, empinar o nariz e ser arrogante é uma forma, acima de tudo, de tolice. E uma das boas da vida é a capacidade de não ser tolo. E a humildade é um sinal de inteligência e não de submissão. Por fim, uma pessoa humilde é aquela que sabe que vai crescer. Uma pessoa tola é aquela que acha que já é grande o suficiente. Ponto. Então a fé, voltando para a nossa reflexão com Kardec, a fé não pode ser confundida com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. O poder da fé, para a gente continuar naqueles itens que nós elencamos, que está em sequência no item 5 do capítulo 19 aqui, a fé transporta montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo para quem chegou agora. Daqui a pouco a gente volta os olhares para o chat. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Entra aqui a ciência espírita, ou a ciência do magnetismo animal, que Allan Kardec estudou a partir da teoria desenvolvida por um dos seus mestres, Franz Anton Mesmer. Continuando. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Pois bem, agora o meu olhar amigavelmente volta para o chat. E eu abraço a todos, inclusive a nossa Mega Júnior, que está pedindo oração, proteção espiritual para todos os seus filhos, para todos que estão aqui nesse trabalho. Muito obrigado, viu, companheira? Fica conosco. Nós estamos com a presença do Jorge Mendes, que dá que felicita a todos, abraça a todos, não é?
Ele está nos incentivando a continuar nesse ritmo. Deixa eu ver se eu pego mais alguém aqui rapidinho. Enfim, tem muitos comentários, mas eu não estou vendo levantamento de questões. A Ângela está dando boa noite. A Rádio Brasil Espírita está se fazendo presente no chat. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais. Bom, a Irene de Franca, no estado de São Paulo, desejando também muitas coisas boas para todos. Enfim, galera, se vocês me permitem, não, tem aqui um comentário do Demerval. Ele está falando: o respeito às leis morais nos ensina o fortalecimento de nossa reforma íntima. Logo, fora do casamento, fora dos compromissos assumidos, é abrir portas para as influências espirituais. Fiz uma adequação aqui para fazer da sua fala uma fala mais ampla, com todo o respeito, meu amigo. Continuando com Kardec. No item 6, Kardec diz assim: ele vai se referir à fé religiosa, condição da fé inabalável. Então Kardec afirma: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Dois aspectos que nós vamos desenvolvendo aqui com Kardec. Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. O que propõe, a fé cega assimila. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Amigos, me perdoem a leitura, mas eu quero ser fiel ao texto, para que a gente abra algumas perspectivas e refletirmos juntos. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Aqui, o codificador vem nos convidar para a seguinte reflexão: a fé não se prescreve. Você não passa fé. Você não adquire fé pela cultura, pela informação. Ele está nos contando aqui que ela é desenvolvida, ela é adquirida e que ninguém está impedido de desenvolver a fé. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, todos que procuram desenvolver a fé, hão de adquiri-la.
mesmo os refratários. É uma questão de tempo, de esforço e de conhecimento, sem dúvida. Tende, pois, como certo que os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. Então, Kardec desconstrói essa ideia daqueles que dizem que querem, mas não conseguem. Isso está muito mais nos lábios e não efetivamente no esforço para conquistar. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso; da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam de curvar-se diante dela. Meus amigos, o texto parece denso, árido, mas ele é de uma importância capital para que a gente compreenda a importância da vida. A fé é um movimento íntimo, é um sentido, é uma virtude que vamos desenvolvendo. Então, é necessário que observemos que a vida nos confere sinais que vão nos mostrando a importância de observar o que está para além da matéria, do mundo físico, das questões do cotidiano. Muitos não querem, não aceitam ou temem, porque na verdade há uma manifestação de orgulho. A negação de reconhecer a existência de uma força superior traz por consequência um convite a mudanças de hábitos, de alteração dos painéis do cotidiano, o que nem sempre traz benefícios imediatos. Vai oferecer o prazer. Pelo contrário, nos convida a rever e modificar. Então, é melhor dizer: fica para depois. Quando eu ficar velho eu cuido do assunto. Na hora de morrer eu penso no projeto. E isso é uma manifestação que define uma total ignorância quanto à importância do existir, da vida e da conexão com as forças que estão para além do que é conhecido, que é dominado por nós, seres humanos. Em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. Tem pessoas que num determinado instante da vida a fé é despertada e causa admiração, perplexidade. Porque o indivíduo se modifica, muda radicalmente. É uma concepção que irradia luz. E o observador costuma dizer:
Como é que ele conseguiu? Como tudo mudou? Vocês se lembram da passagem de Paulo de Tarso citado aqui anteriormente? As portas de Damasco, em meio aos conflitos, ele tem a visão. Jesus se apresenta: Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E ele entra num mergulho profundo. Ele se depara com uma realidade espiritual que o lança de súbito a um outro patamar. Não é o sobrenatural que os religiosos enaltecem. Uma visão galáctica, estratosférica. É uma visão das mais belas. É o amor se manifestando, é a luz irradiando acima daquela luz do sol que estava a pino ao meio-dia. Mas Paulo já tinha a fé guardada. E ele então apresenta-se dizendo: o que queres, Senhor? E o Senhor disse: entre na cidade que tudo te será revelado. Eis as primeiras manifestações. Eis esse grupo que Kardec está se referindo. Creram e compreenderam porque trouxeram ao renascer a intuição do que já sabiam. A educação já está feita. Mas há um segundo grupo. Tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. Então Kardec associa a fé a um processo de educação. E eu estou vendo aqui no chat, olhei aqui sem querer e acabei achando, viu? Então já vi que não foi sem querer. A Ana Marques está dizendo: é possível, Beto, perdermos a fé? Não, minha amiga. Quando ela é desenvolvida, jamais nós vamos perder, porque ela é um bem imperecível. Os desafios, as decepções, as aflições podem causar uma ruptura nossa com nós mesmos, com a lei, com a consciência, a tristeza, a doença. Pode acontecer muitas coisas. Que o indivíduo, a princípio, pode estar sem fé, sem motivação. Mas isso é transitório. Ao se referir ao segundo grupo, a educação está por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Ele está falando no século XIX. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos. Porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio.
E principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse resultado conduz o Espiritismo. Pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Eis o resultado do Espiritismo. A fé inabalável que nos dá humildade, apoiada na humildade, nos dá segurança, nos dá tranquilidade de enfrentar os fatos, a razão, olho no olho. Como afirmou Paulo na sua epístola aos Coríntios, não olhando através de espelho, mas face a face. Em todos os períodos, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. E nós não poderíamos, num assunto tão relevante, deixar de trazer o filósofo, o educador Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier no livro Pensamento e Vida. Ele traz uma bela página que nós vamos pensar alguns trechos, porque o tempo não permite ler toda a mensagem, para não cansá-los inclusive. Mas Emmanuel afirma: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Não podemos plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Prestemos atenção. A fé é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda.
A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé. Que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum. Dele auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe as forças em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais. Aqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem, inexaurível. Por fim, meu amigo, minha irmã, procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos. E a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. O que dizer? Ave Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que nos concedes, por esse momento singular, por todos, por tudo. Só temos que agradecer, Senhor, as dádivas que não merecemos, mas que a Tua infinita bondade nos concede, para que possamos refletir a luz do Teu amor em todos os lugares, para todas as pessoas, em todo o tempo que a vida nos concede. Que a reencarnação
nos conclama. As lágrimas brotam, as emoções se ampliam. Porque falar da fé causa perplexidade, porque, na verdade, nós estaremos buscando palavras que não vão retratar o que vem na nossa intimidade. O momento em que estamos agora na terra vivendo nos conclama a potencializar a nossa fé. Crer no Senhor da vida, na transcendência da existência na terra, para celebrarmos a fé, não no sentido religioso que pode dificultar, separar, mas no culto à natureza, a harmonia que a vida apresenta. Assim, a fé se torna inclusiva e plural. Podemos celebrar a vida com o ateu, com o agnóstico. Podemos dialogar com as pessoas das mais variadas condições. Conviver com as crenças, com as superstições, com as dependências, com o ópio que os religiosos muitas vezes utilizam. Devemos respeitar. Dos maiores erros que se pode cometer é matar a fé, é exterminar Deus, é rechaçar o lado divino das pessoas. Nós podemos fazer isso até sem perceber. Repito, é um grande equívoco. Porque se alguém tirar Deus da sua vida, da minha, a gente pode perder a direção. Obviamente que essas frases são ditas para apenas passar uma ideia. Porque a fé verdadeira ninguém pode tirar de ninguém. Mas nós podemos decepcionar, nós podemos impedir, nós podemos colocar viseiras. Então vamos cultuar a fé. A fé, a esperança e a caridade. Porque assim a vida vai ter outro sentido. Para melhor. É pelo menos assim que a gente tem percebido os nossos desafios neste momento tão importante, de tanta luz. Enquanto muitos divulgam que a Terra é um vale de sombras, Telésforo, numa palestra registrada por André Luiz no livro Mensageiros, afirma que a Terra é um celeiro de bênçãos. E que não há ufanismos coerentes. Que não é este ou aquele lugar que foi escolhido por Deus para que o progresso se faça. Nós, brasileiros, recebemos um contributo importante, mas não somos diferentes de nenhum dos outros povos.
porque todos carecemos de evolução e de redenção. Por isso, amigos, vamos estudar o Espiritismo e viver o Evangelho planetário. Porque o Evangelho, na verdade, é uma proposta dos mundos que se unificam através do amor de Deus. Assim, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, a Paulo de Tarso, a sua equipe, a Allan Kardec, a todos os benfeitores da vida maior que nos brindaram com este momento e que visitam os vossos lares levando medicação, estímulo, bênçãos, o magnetismo que revitaliza, que revigora. Agradecemos os espíritos que ficaram conosco nessa sala, junto com você, teclando, te inspirando no computador. São almas que, como nós outros, suplicam as mesmas oportunidades, as mesmas bênçãos. Que todos possamos nos sentir, então, abraçados, acalentados, consolados por Jesus de Nazaré, o nosso irmão de todas as horas, o nosso mestre na evolução deste planeta Água, do planeta Terra. Tenham todos uma boa noite. Que os bons espíritos continuem junto com vocês. E que ao recostar a cabeça no travesseiro, preparando para a emancipação da alma, para a viagem à terra encantada dos espíritos, possamos todos nós reunirmos, estudarmos, trabalharmos e preparando um futuro promissor, uma terra modificada, uma vida de muita paz. Que o Senhor, portanto, nos autorize a interromper o trabalho. Na próxima semana, estaremos retomando o estudo das cartas de Paulo, abrindo, sim, uma nova etapa, intitulada Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. O capítulo 15, que é, na verdade, o penúltimo capítulo da Epístola aos Romanos. Que nós possamos conseguir concluir esse projeto Luz. Tenham todos, então, uma boa noite. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.